forma errada, precisa fechar sim, tem que fechar, e Deus que tem que abrir novamente, porque é o Espírito Santo que abre. Então a pessoa começa a ver o mundo espiritual ilegal. É o tempo todo vendo demônio. Você vai ver que ela vê mais demônio que anjo. E não é assim. Quando a visão é aberta pelo Espírito Santo de Deus, você vai ver anjo, você vai ver demônio. Ele vai mostrar tudo para você, mas no tempo dele, não é no seu. Conforme você vai fazendo algo para Deus e você vai ministrando pessoas, você vai tirando pessoas de cativeiro, porque você é o instrumento aqui na terra. Deus conta comigo e com você, porque ele é espírito, então ele precisa de um corpo para fazer as libertações. Então, através da sua vida e da minha, nós somos o canal para o Espírito Santo libertar pessoas. Então, ele vai abrir a sua visão, ele vai mostrar ali parcial. Muitas pessoas perguntaram para mim como que eu vi os gestos do demônio. Como eu falei para vocês de relatos que eu vi a passada da mão e a pessoa manifestou, a cruzada da perna e a pessoa manifestou. Mas por quê, queridos? Como eu expliquei para vocês. Eu fiquei muito tempo, enquanto muitos falavam que eu era endemoniada, eu ficava madrugadas, ainda hoje em dia eu fico, vendo vídeos do candomblé. Vendo vídeos da Umbanda, vendo vídeo da Quimbanda, satanismo, os piores vídeos, para quando os demônios manifestar, eu ver gestos, coisas que eles fazem, para na hora que eu entrar e olhar a pessoa e falar assim, eu já sei o demônio que tá. Se eu não pisei naquele lugar, eu nunca pisei nesses terreiros, como é que eu vou saber como eles atuam? Eu tenho que estudar. Então eu via vídeos. Muitas das madrugadas, quando eu acordo, que eu vou orar e eu tô acordada, eu leio livros satânicos para poder entender como esses satanistas, eles entram na vida de uma pessoa, como que eles fazem a bagunça. Então tem, queridos, que estudar. Talvez, como eu falei, não é o seu chamado. Talvez não é o seu chamado, mas cada um tem um chamado. Então hoje, quando as pessoas falam assim, ó, ai, pastora, falaram que a senhora está formando bruxo. Não, queridos, isso não entra mais na minha mente. Eu tenho um chamado. Eu preciso te mostrar como ele entrou, por que ele entrou, qual é a bagunça que ele está fazendo na sua vida. Então, em nome de Jesus. E outra coisa, não assista esses vídeos se você não é liberta. Porque esses vídeos trazem maldição, sim. Eu não posso te enganar. O demônio é espírito. Ele entra por onde ele quiser. Então, se você não é liberta, se você ainda tem uma área que você fala assim, nossa, eu ainda tenho um altar aqui, eu acredito que eu ainda não estou alinhada com o céu, é um portal. Só que eu tenho um chamado. E esse chamado queima. E Deus fala, eu preciso que você veja muito, eu preciso que você estude muito. Porque na hora que eu ver o gesto, eu sei qual é o demônio que está ali. Então é muito mais fácil, é muito mais cirúrgico para você entender. Sem ficar perdendo tempo, como eu falei para vocês. Até as orações tem portais, como eu já ensinei vocês. Tem portais de oração, tá? Olha só, vamos falar ainda da visão espiritual. Quando Deus abre a sua visão espiritual, olha só. É para você ver anjos ministrando, protegendo as pessoas. A glória de Deus se manifestada naquele momento. Olha só, deixei várias coisas separadas para vocês aqui. Demônios agindo sobre pessoas ou locais, porque Deus mostra também o demônio agindo ali, como que ele está agindo. Opressões espirituais em ambientes carregados. Você vai sentir uma opressão, seus olhos vão arder, você vai ter vontade de chorar pelo ambiente ser pesado, pelo ambiente ser carregado. Você pode ver serpentes e sombras representando enganos e ataques espirituais, que vem tudo através desse dom da visão. Laços e cadeias espirituais aprisionando pessoas, tá? Visões de terremoto, tsunamis, eventos futuros. Deus pode te mostrar algo que tá para acontecer, tá? Números, códigos proféticos aparecendo rapidamente. Como eu falei para você, são flashes. Nós somos carne. Você é um ser que tá aqui, ó, na terra. Você tá alinhando o seu espírito com o céu, mas você tem um corpo. Então não tem como você ficar 24 horas, como eu falei, vendo o mundo espiritual aberto. Não tem como. Desconstrói isso da sua mente, tá? Mas o dom você consegue treinar. Como eu falei pra vocês, o dom você consegue treinar. Vamos falar um pouquinho da audição. Audição espiritual. Olha só. 1 Samuel 3,10. 1 Samuel 3,10. Então veio o Senhor
E pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo te ouve. Quantas vezes você já não ouviu a voz de Deus e achou que é a voz da sua alma? Tem muitas pessoas que Deus fala com você e você acha que é sua alma. E eu quero te dizer algo. Deus, ele sempre vai falar aqui dentro. Muito difícil você ouvir a voz de Deus audível. Pastor, ele pode falar? Pode, eu não tô aqui para limitar Deus. Eu tô te dizendo que é muito mais fácil você ouvir a voz de Deus aqui dentro, na sua mente. E eu quero que você entenda algo. A sua mente precisa estar entendendo. Esse negócio que a pessoa fala assim, nossa, eu fui arrebatada, eu não lembro, eu não tava com consciência. Querido, quem tira a sua consciência é demônio. Demônio que rouba a sua consciência. Aí você não lembra mesmo. O Espírito Santo de Deus faz você lembrar. Prestar culto racional a Deus. Então a sua mente tem que estar frutífera, pensando, entendendo os códigos da eternidade para passar para o próximo, tá? Esse negócio de você não lembrar, vamos ver direitinho, porque pode ser demônio aí, viu? Atuando na mente. Então tem que ter esse entendimento também. Toda vez que Deus vai falar com você, primeiro ele fala aqui dentro. A primeira frase, a primeira palavra que vem na sua mente quando você está orando por uma pessoa, quando você chegou no ambiente, é Deus. A segunda voz é do demônio, que é a dúvida. Primeiro Deus te dá uma certeza, depois vem a dúvida. Aí você já tem medo. Será? Será que foi Deus? Queridos, crê. A fé é crer. Se Deus fala com você, você põe dúvida na primeira frase que Deus fala contigo. Você pode ter certeza que Satanás vai falar contigo o tempo todo. Ele já pegou isso no mundo espiritual. Ela não consegue discernir a primeira voz. Eu vou enganar ela na segunda. Em nome de Jesus. A primeira frase é sempre Deus falando com você. Vai ter lugares que você vai ver que você vai chegar para orar por uma pessoa. E na hora que você vai orar, Deus fala assim, ó, aborto. Na sua mente, aborto. E você pode achar assim, nossa, é minha mente. Queridos, o Espírito Santo está dentro. Então ele se comunica onde? Ó, no espírito, ele vai na mente. E aí ele traz as palavras de conhecimento. E aí quando ele fala com você no seu espírito, ali na sua mente, você não tenha medo, você fala. Deus falou sobre aborto, você vai ver que é cirúrgico. A pessoa fala assim, realmente eu fiz, realmente aconteceu. Então aprenda a ouvir a voz de Deus, que ela fala muito aqui, ó, dentro da sua mente, tá?